E aí voltamos para o tema de agora, de hoje, que é a presença aqui do Américo Pereira Filho, para conversar um pouquinho com a gente sobre um tema que eu tenho certeza é extremamente interessante e recorrente na história de famílias empresárias bem-sucedidas. Eu primeiro vou apresentar o Américo, antes da gente começar a nossa conversa. Então, o Américo Pereira Filho tem 45 anos. Não por acaso, a primeira informação é que ele é casado com a Roberta, que está aqui hoje também, participando com a gente. Pai do Lucas, de 5 anos, do Davi, de 4 anos, e o Matheus, de 8 meses. Ex-aluno do CPOR aqui de Pernambuco, administrador pela UFPE, tem MBA na Universidade de Miami e Master em Supply Chain pela Michigan State University. Apoia, do ponto de vista institucional, apoia aqui as ações da Junior Achievement de Pernambuco, é mentor da Endeavor e membro do YPO, né, o Young President Organization daqui, do capítulo de Pernambuco. Tem 30 anos de experiência no setor de logística, trabalhou no Rapidão Cometa, que é foi uma empresa da família, fundada pela família, que tem o fundador aqui. É bom que a gente trouxe as duas gerações, então a gente vai ter um cheque online de pontos de vista aqui, né? Trabalhou por mais de 20 anos na Rapidão Cometa, iniciando aos 14 anos de idade. Por 10 anos foi diretor comercial e 2 anos presidente. Na FedEx TNT, que foi a empresa resultante depois da compra, trabalhou por mais 6 anos como presidente da operação no Brasil, onde foi responsável por mais de 15 mil funcionários e mais de 150 localidades. Foi responsável pela integração da operação entre a FedEx e a TNT, adquirida em 2015. Atualmente está reiniciando as atividades através do Family Office, responsável pela gestão de ativos líquidos e de participações em ativos da economia real. Esse é um grande sobrevoo aí pela história do Américo e a gente vai entrar nos detalhes de cada um desses capítulos. Mas, Américo, primeiro eu queria agradecer aqui a participação. A gente sabe que a agenda é extremamente lotada. É uma forma de compartilhar e contribuir com o crescimento das famílias empresárias, compartilhar lições aprendidas de um tema que a gente tem certeza que teve muita discussão dentro da família para acontecer, né? Vender um negócio familiar não é algo trivial, então eu queria já de início te agradecer. E aí sugerir que a gente passe por essa sua história, parando por alguns capítulos, né? O primeiro que eu queria sugerir que você falasse um pouquinho é o teu papel justamente na Rapidão Cometa, né? Como é que foi esse início, os papéis que você desempenhou ali, como é que foi essa história? Bem, primeiro bom dia a todo mundo, dizer que é uma satisfação estar aqui. Normalmente eu sou um cara que me conhece, não sou muito de estar falando, me expondo, mas a um convite / convocação do meu amigo Boris eu não podia negar, né? A gente teve um almoço acho que uns 2 meses atrás, né, Marcos? E foi bastante legal. E ele contou um pouco sobre a iniciativa aqui da escola. Eu não conhecia e achei muito, muito bacana e estou aqui para contribuir, né? Também acho que é importante fazer os agradecimentos aqui, né? A presença aqui do meu pai. Seu Américo, por favor. O senhor se sinta à vontade de falar. Quando estiver mentindo, o senhor avisa, hein? Por favor. É importante, quer dizer, a história toda inicia lá com ele, né? A minha esposa, a Roberta, que é a mãe dos meus 3 filhos, que é a que carrega o piano dentro de casa, né? Bem, com relação à relação Américo, Rapidão, lá atrás, eu sempre tive muita dificuldade de definir quando iniciou. Segundo meu pai e minha mãe disseram que quando eu nasci, na hora que nasceu, tinha um caminhoneiro na porta gritando para seu Américo liberar o caminhão lá e eu nascendo. Ele falou, deixa o menino nascer. Então, a relação família, empresa sempre foi muito, muito ligada, né? E aí sempre aquela história das férias, das viagens, você sempre está acompanhando os pais, então sempre foi muito... E sempre tive uma dificuldade de tentar estabelecer quando foi que eu iniciei na companhia. Mas oficialmente eu digo que iniciei com 14 anos, porque eu era aluno, naquela época, não sei se mudou hoje ou não, meus filhos ainda são pequenos, você terminava a terceira unidade, era um aluno razoavelmente bom, tinha passado nas matérias, e meu pai falou, já que passou, vem para a empresa trabalhar, né? E aí eu tive eu diria que algumas sortes e oportunidades, porque naquele momento a empresa era uma empresa pequena, para os padrões, e com muita dificuldade. Então, você acaba sendo meio que bombril, faz de tudo um pouco. Não tínhamos um
um programa trainee, como se hoje tem, que o cara vai fazendo os reportes e tal, meio que o trainee vai lá, faz, aprende, vai para dentro do armazém, carregar caminhão, descarregar. Tinha o negócio de emitir conhecimento de carga, e foi bem interessante. Eu lembro que na empresa de transporte, estou aqui vendo meu amigo Júnior, também foi criado nesse meio. Tem uma área lá chamada expedição de carga, né? A famosa expedição, antigamente se preenchia os conhecimentos e datilografava, né, Júnior, na época lá, manifesto de conhecimento. E minha mãe uma vez falou para mim, você agora vai passar um tempo na expedição, você vai começar a receber um caixinha dos motoristas para acelerar o processo, né? Então, o início da empresa foi assim, com 14, mas na realidade eu iniciei mesmo com 17, basicamente rodando as diversas áreas da empresa, sem grandes programas. Fiz o CPOR, acho que uma experiência super válida. Tenho aqui minha amiga Karina, que me ligou recentemente sobre CPOR para o filho. Recomendo fortemente, quem puder fazer CPOR. É uma escola excelente. Acho que para você aprender a comandar, tem que ser comandado, né? E lá a disciplina e hierarquia, que talvez, na minha opinião, uma das coisas que está faltando um pouco no nosso país nesse momento. Acho que é super importante. Depois volto para a companhia e começo a trilhar um caminho mais na área comercial. Então, trabalhei muito na parte de administração de venda. Tive uma sorte enorme que, na época, a empresa estava desenvolvendo e meu pai contratou um executivo, que eu sempre cito o nome dele, chamado Edivar. Edivar foi um mentor para mim dentro da companhia, então foi o cara que me levou para visitar cliente, conhecer mercado, conhecer o Brasil, viajar pelo Brasil. E outro grande aprendizado é que sempre que se tem os filhos, os mentores sempre são muito importantes e acabam influenciando na companhia, né? Depois eu tive a chance e a oportunidade de passar um tempo fora, também uma experiência super legal, passei 2 anos e meio fora, retorno, e com acho que 26 anos, meu pai tinha um sócio que estava aposentando e ele era o diretor comercial. Então, eu brinco que, não sei se foi só o que você tinha, olhou para o banco, né? Olhou para o banco de reserva, aquela história, então os juniores, vai lá, assume, e aí me tornei diretor comercial da companhia e fiquei por 10 anos na empresa. Então, é um pouco do trabalho aí que foi na companhia, mas muito aprendizado e tem muito agradecimento aí por essa trajetória. Mano. Foi assim mesmo, doutor Américo? Até aqui tá ok? Tá batendo? É o checkpoint. Foi assim mesmo. Eu separei aqui alguns pontos que você falou, pelo menos 4 pontos que me parecem muito típicos assim de empresas familiares, né? Essa coisa de não saber quando começa, né? Também é assim, né? As pessoas vão entrando na empresa familiar e vão começando a fazer as coisas desde muito cedo, né? Esse envolvimento que tem o seu lado positivo, que é gerar um engajamento importante, né? Você com certeza criou uma relação com a Rapidão Cometa muito diferente em função disso, né? Desde o nascimento, né? Essa coisa de fazer de tudo, né? Fazer de tudo um pouco, né? Um programa de trainee desestruturado, né? Assim, no sentido de conseguir aprender um pouco de todas as áreas. E a presença de um profissional externo como seu mentor, né? Que você falou, Edivar, né? O nome. Isso é muito interessante também. Alguém quer compartilhar alguma experiência parecida com relação a isso? Dessa entrada no negócio, de ter tido algum mentor que o ajudou a se desenvolver? Quem quer contribuir? E fazer jus ao nome do evento, né? O Diálogos. Todo mundo com vergonha. Acho que no mundo de hoje, né, quem pode organizar, eu diria que o meu caso não é que foi invertido, mas foi o que foi possível, né? No mundo de hoje a gente vê muitas famílias preparando as novas gerações, dizendo o seguinte, se prepara na educação e vai trabalhar fora, né? Depois que você trabalha fora, você volta para a companhia, né? Talvez se eu pudesse voltar no tempo e pudesse ter planejado melhor, teria feito isso, mas às vezes tem a questão do poder, né, e o querer e o poder, né? Naquele momento tinha que fazer isso daí, mas
acho que a experiência fora também é uma coisa muito importante, que no meu caso foi invertido, né? Foi na frente depois da aquisição da empresa, né? Esse é outro dilema interessante, né? Como é que você calcula o timing dessa experiência fora, ao mesmo tempo que não perde a absorção da cultura do próprio negócio familiar, né? Mas trazer uma experiência de fora acaba oxigenando o negócio da família. E aí, como é que foi essa aproximação da FedEx, né? Obviamente, isso deve ter sido um movimento de longo prazo. Como é que começou a acontecer isso? Bem, a FedEx, primeiro, acho que na família a gente sempre teve e tem uma admiração muito grande por negócios, em especial por empresas americanas. Acho que a gente acha que são companhias aí que normalmente têm se destacado. E dentro do setor, falando um pouco da história da FedEx, a FedEx é uma companhia de 45 anos e tem um fundador, e uma companhia típica americana, né? Aquela história do cara que escreveu uma tese, conseguiu realizar o sonho da tese, né? Existe um mito na FedEx, que o fundador chama Fred Smith, ele era um estudante, e ele escreveu uma tese dizendo o seguinte, ao invés de eu fazer ligação direta ponto a ponto de transporte, eu vou montar um hub, né, que é o Hub and Spoken, que era o sistema. Todas as cargas passam por esse hub, são processadas e são distribuídas nos Estados Unidos. Isso vai ser mais eficiente do ponto de vista econômico e melhor do ponto de vista nível de serviço, né? Diz a história, e ele comentou que essa história é verdadeira, que ele apresentou isso para um professor e o professor deu nota C para ele, né? E aí foi engraçado porque ele conta que anos depois encontrou com um professor, né? Ele bilionário e a história funcionando. É uma história interessante. Isso dá um meme. Hoje em dia isso dá um meme. Exatamente. E aí nós sabíamos dessa história da FedEx, era uma companhia americana e acho que no início dos anos 90, meados dos anos 90, já com acho que 20 e poucos anos de empresa, a gente começou a fazer uma aproximação. A nossa primeira aproximação, acho que foi 92, 94, alguma coisa assim. E a gente falou o seguinte, essa é uma companhia que, apesar de sermos, naquela época, pequenos, abre aspas, basicamente nordestinos, carga, transporte, fracionado, rodoviário, a gente falava que era dentro da ordem da prioridade, será lá embaixo, dentro de uma indústria, né? Mas aquela era a empresa a perseguir, né? Aquilo era o alvo, então a gente começou a ver muito a FedEx, e aí começou a se inspirar muito na FedEx, então a gente achava que aquela era a companhia. E aí, a primeira aproximação foi, basicamente, eu lembro a gente fazendo uma visita aqui no escritório da FedEx em São Paulo. A FedEx se estabeleceu no Brasil, acho que em 88, se eu não me engano. Era uma empresa que tinha feito uma operação muito grande nos Estados Unidos e começou a enxergar, e aí a antevisão do fundador, ele falou, disse, o trade mundial vai aumentar, as barreiras vão diminuir e o que vai valer são os fluxos internacionais. E aí eles passaram a comprar empresas que tivessem essas conexões. E no Brasil a FedEx comprou, na realidade, no mundo eles compraram uma empresa chamada Flying Tigers, que era uma companhia que foram fundados por pilotos militares que saíram de guerra de Golfo, guerra de Vietnã, e montaram esse negócio. E tinham os direitos de voo entre países. Eles compraram, vieram para o Brasil, porque já tinha uma base aqui, e acho que em 88, 92, 93, nós começamos uma aproximação, e basicamente era dizer o seguinte, eu quero ser teu fornecedor entregando um pacotinho lá no Nordeste. Então, a carga vinha para o Brasil e a gente fazia aquela última milha de entrega. Na época, ninguém falava nem de última milha. Hoje em dia, acho que é o termo mais utilizado, né? Comércio eletrônico, todo mundo fala que o grande desafio é a última milha. E daí começou o relacionamento, né? A gente começou fazendo basicamente Nordeste. Eram diversas pequenas empresas que faziam a distribuição na região. Nós assumimos a região inteira, depois expandimos para o norte, depois expandimos para o centro-oeste, depois expandimos para a parte do sul e sudeste, depois passamos a fazer as operações de line haul, que eles chamam, que é conectar São Paulo com o Brasil inteiro. Aí passamos a ser a principal parceiro para a região. Então, assim, é uma história talvez de
18, 20 anos, entre 15 e 20 anos, de relacionamento, de namoro, para poder casar. Então, não é uma história que foi da noite para o dia, o cara chegou aqui e vamos fazer a aquisição da companhia, né? E o que você acha que nessa história longa de namoro, né? Porque a gente sabe que as empresas familiares têm culturas fortes, né? Culturas que nascem, inclusive, da família e são percebidas. Esse namoro você acha que foi fundamental para conseguir casar os interesses? Não teria acontecido se não tivesse essa aproximação de mais tempo? Eu acho que, na realidade, não é que não teria acontecido se não tivesse esse namoro, mas, na realidade, o namoro facilita muito, né? Então, você sabe já quem está do outro lado, quais são as crenças, quais são os valores. Do nosso lado, também tem uma história muito bacana e talvez depois, se papai quiser compartilhar, é bem legal. O nosso processo também foi um processo que a gente saiu evoluindo, né, evolutivo. A gente éramos uma empresa regional, depois nós nos reposicionamos no mercado. Estou aqui com minha amiga Karina, que me ajudou muito na época, na parte de marketing, marca. Nós éramos uma empresa do Nordeste, já falei, fracionada, e a gente passou a se posicionar como um operador logístico. Então, um dos grandes aprendizados aí com Karina na época era: não é o que você é o que você projeta, né? Você não é o que você projeta. Então, a gente foi mudando isso daí. O primeiro grande ensaio da família sobre a associação, meu pai tinha 2 sócios, que era seu Bruno, que aposentou, e Marinho. Então, era a única relação de sócios que nós tínhamos, né? E o primeiro grande movimento foi final dos anos 90, quando 3 companhias no Brasil, que era o Rapidão Cometa na região Norte e Nordeste, o Expresso Araçatuba para a região Centro-Oeste e o Expresso Mercúrio para a região Sul. Nós fizemos o que nós chamamos de Aliança Brasil, né? Éramos uma união sem papel assinado, era quase uma união estável, né? Mas cada um com sua característica, cada um para a sua região, mas foi muito importante por 2 aspectos. Do ponto de vista de mercado, naquele momento não existia nenhuma empresa que fizesse 100% da cobertura do Brasil. Se você olhar a história das companhias de transporte, nascem numa região e vão crescendo. Então, o primeiro ponto foi: a gente começou a oferecer para o mercado uma solução Brasil, e cada região era operada por uma empresa. E do ponto de vista de aprendizado, que para mim foi o maior e o melhor que a gente teve, foram vários comitês formados pelas 3 empresas, aonde as experiências eram trocadas. Então, eu sempre conto a história, por exemplo, os gaúchos da Mercúrio eram extremamente competentes na gestão de frota. A melhor frota do Brasil era dos gaúchos. Nós, acho que talvez por característica do Nordeste, somos bons sobreviventes, eram muito bons na área comercial. Já a turma do Araçatuba era muito bom na parte administrativa financeira. Então, foram criados 4 ou 5 comitês de TI, RH, a comercial e alguns outros, e as equipes se reuniam com agendas abertas, porque não tinha concorrência direta, e trocava muita experiência, por quanto você estava fazendo, como você estava fazendo, que era mais importante. Então, esse foi o primeiro grande ensaio. Estou dando acho que passando um pouco mais na história para todo mundo entender. Então, aquilo ali é um pouco do lado da família, aquilo você passa a aprender como é que funciona um pouco mais uma relação social, não societária, né, com outras pessoas. Em seguida, houve uma mudança enorme no mercado. O Brasil, a famosa capa do Cristo decolando, né, o Brasil passou a ser bola da vez, e a TNT é uma empresa holandesa, foi adquirida pela FedEx, começou a comprar empresas pelo mundo, veio no Brasil, comprou a Mercúrio, em seguida comprou o Araçatuba, ou seja, das 3 companhias, ele levou 2. Bateu na nossa porta, e me lembro que a gente participou de uma reunião, e a nossa resposta foi: nós não estamos preparados para esse tipo de engajamento. Então, foi a nossa conclusão naquele momento, a empresa não estava preparada para aquilo ali, então nós negamos.
E esse engajamento, você fala, era uma venda ou era uma associação, uma parceria? Era uma venda. Então, houve uma abordagem porque eles queriam fazer, na época, acho que muito influenciados pela história do BRIC, né? Comprar empresas no mundo inteiro, e no Brasil a ideia era ter uma companhia que fizesse cobertura no nacional. E aí nós voltamos para dentro de casa e falamos, temos que nos preparar para essa possibilidade, né? Aquela vender ou não a pergunta, né? E aí o nosso caminho foi, contratamos um pessoal que já conhecia, uma consultoria que nos ajudou no planejamento estratégico da empresa, e basicamente o planejamento começou a dar um norte maior da empresa. E a conclusão do planejamento foi, queremos liderar o processo ou não, né? E a conclusão foi, vamos liderar o processo. Nós achávamos naquele momento a economia estava indo super bem aqui no Brasil, e que o processo de consolidação do setor, que ainda é um setor muito fragmentado, ia acontecer num nível de velocidade grande, né? E aí foi quando a conclusão foi, nós vamos fazer o processo de consolidação, e nós admitimos nesse daí o primeiro sócio da empresa, que foi uma empresa de private equity. Então, tudo é um processo, né? E aí entrou, acho que a gente fala que a porta da crise chegando, né? A história lá da Marolinha, e entrou um fundo de private equity na empresa, final de 2008 para 2009. E eu lembro que o ano de 2009 foi muito importante para a gente, porque foi o ano que o Brasil teve aquela crise, né, o mundo inteiro, e quando todo mundo retraiu, nós avançamos na infraestrutura da empresa. Assim, foi um ano, eu diria que talvez um ano que mudou na empresa. Quando o mercado voltou, a gente já estava montado com a infraestrutura. Então, deu uma... Tá, agora, do ponto de vista familiar, isso foi um processo até a FedEx chegar, né? Então, isso é sempre o cara não acorda de manhã, se o Américo não acordou de manhã, diz, eu quero vender a empresa hoje, né? Isso é um processo que acontece.